Olá, seja muito bem-vindo à Faculdade Batista Pioneira. Estamos começando a nossa live de doutrinas bíblicas básicas e é uma alegria poder estar junto com você na sua casa, no seu pequeno grupo. Muito obrigado por sua reunião conosco. É uma honra, é um privilégio poder entrar no recinto da sua casa trazendo as verdades da Palavra de Deus. Essa live que nós estamos propondo hoje é fruto de uma campanha que nós começamos há 2 semanas atrás. Nós ofertamos o curso de Doutrinas Bíblicas Básicas, que pertence ao nosso programa de capacitação ministerial de forma inteiramente gratuita. E para nossa surpresa, tivemos muitos inscritos, muito mais do que a gente podia pensar. Nós chegamos em cerca de 650 inscrições nessas últimas 2 semanas e para nós foi uma grande alegria poder oferecer um curso de excelência para o povo de Deus. Tem muita gente participando de vários lugares do Brasil, tem pequenos grupos, tem uniões de jovens, adolescentes que estão fazendo e está sendo um sucesso e cremos que dessa forma nós vamos poder acrescentar a vida daqueles que estão nesse período reclusos em casa, na quarentena. Para nós é uma grande honra como faculdade poder oferecer esse curso. Mas gostaria de deixar bem claro aqui no início que não é apenas esse curso que nós temos como uma oferta. Nós temos uma série de outros cursos que você pode acessar fbponline.edu.br e ali conhecer a nossa lista vasta de cursos e uma notícia quente e inédita que nós deixamos para anunciar aqui na nossa live. Nessa semana nós vamos dispor 2 cursos com 50% de desconto, o curso de liderança cristã e o curso das parábolas de Jesus. Se você tiver interesse, fique atento às nossas mídias sociais, pois nós vamos compartilhar um cupom de desconto. Vai ser uma honra ter você cursando conosco. Aqueles que concluíram o curso de doutrinas podem iniciar esse novo curso. Compartilhe com seus amigos, compartilhe na sua igreja, contamos com a sua colaboração nesse sentido. Nós, como faculdade, nós estamos felizes em oferecer um curso que vai acrescentar à Igreja do Senhor e gostaria de deixar claro que a nossa faculdade tem prezado pela qualidade nos seus produtos, nos seus cursos, e a faculdade tem sido uma instituição que tem zelado pela excelência, considerando sempre a Bíblia como palavra de Deus. A Faculdade Batista Pioneira alcançou nesses últimos anos um grau que nós damos toda a glória a Deus. Somos a primeira faculdade no ranking do MEC entre os batistas, somos a 51ª faculdade entre um número de mais de 2.000 faculdades no ranking do MEC. A nossa faculdade hoje está num perfil de muito boa no perfil do MEC. Glória a Deus por isso, e nós nos alegramos de poder compartilhar os nossos materiais, os nossos trabalhos com você. Hoje nós temos aqui a presença do pastor e doutor Clayton André Kunz, o qual eu tive a honra de ser aluno uns anos atrás aí. Pastor Clayton é professor aqui na faculdade desde 2001 e é diretor da nossa faculdade desde 2013. Ele foi a pessoa que idealizou todo esse curso, que compôs o material. Então, isso que os irmãos estão podendo receber em suas casas é fruto da dedicação, do trabalho desse homem de Deus. Pastor, agradecemos por sua disposição em participar conosco dessa live. Vai estar respondendo algumas perguntas e, claro, que nós limitamos as nossas perguntas entre 5 assuntos da temática de doutrinas bíblicas básicas. Claro que nós teríamos uma lista gigantesca de perguntas a serem feitas, mas o nosso tempo é curto, então reduzimos aos 5 primeiros temas dentro dos 10 grandes temas de doutrinas bíblicas básicas. Gostaria de passar a palavra ao pastor Clayton para falar um pouquinho sobre esse curso, sobre esse material. A palavra está com você, pastor Clayton. Obrigado, pastor Natan. É uma alegria a gente poder compartilhar um pouquinho com vocês que nos acompanham nesse momento, nessa live, sobre esse tema tão interessante que são as doutrinas bíblicas básicas. Esse curso ele começou em 2014, quando nós criamos
na época era ainda material impresso, né? Um manual de capacitação ministerial, era um curso com 12 disciplinas, e uma delas era essa de doutrinas bíblicas básicas. Esse curso, no ano passado, ele foi transformado num curso totalmente digital, que é o que essas mais de 50 pessoas inscritas fizeram ou estão fazendo durante essas semanas agora, aproveitando esse tempo onde a gente está um pouco mais isolado, recluso em casa, alguns talvez com um pouco mais de tempo para fazê-lo, e nós nos alegramos como faculdade de poder disponibilizar isso e ajudar os membros das nossas igrejas, as pessoas interessadas a crescerem mais nessa área tão importante que são as doutrinas bíblicas básicas. Talvez falando rapidamente sobre a estrutura que esse curso tem. Tanto em doutrinas bíblicas quanto numa outra disciplina chamada teologia sistemática, onde a gente sistematiza os grandes temas da teologia bíblica. E são ao todo 10 temas, começando com Bíblia, que é a nossa base, a fonte de tudo que a gente vai discutir na área de doutrinas. A Bíblia tem como centro, como personagem protagonista, a pessoa de Deus. Às vezes a gente acha que o ser humano não é Deus, que é o centro da Bíblia, é o personagem principal. Então Deus é o segundo assunto. Depois nós vamos para a criação, que é o que Deus faz. Dentro da criação nós temos o ser humano, que é o quarto assunto. E esse ser humano, por causa da queda, ele entra em pecados. Então esses são os primeiros 5 assuntos e são os quais nós vamos hoje à noite responder algumas perguntas. Depois disso, para resolver o problema desse ser humano que caiu em pecado, nós precisamos da ação e da intervenção da pessoa de Cristo. Então, nós entramos com Cristologia, o próximo assunto, que oferece a salvação, que é o 7º assunto. Na sequência, esse ser humano agora que é aceito por Deus, que é regenerado, ele recebe o Espírito Santo, ele é integrado na igreja, e aí sobram as últimas coisas para debater ainda, que é a parte da escatologia. Então, essa é a estrutura do curso, esses 10 temas, que de uma forma bem breve, dentro do curso de doutrinas bíblicas, a gente consegue discutir. No curso de teologia, e já queremos fazer o convite a todos também, esses temas são debatidos durante 4 semestres. 2 anos completos, uma noite por semana, debatendo esses assuntos. Então, dá para ver que tem muito mais do que a gente consegue resolver num curso rápido e em uma live com algumas perguntas, né? Mas o tema é fascinante e eu queria convidar vocês a participar, e pessoas participaram já enviando as suas perguntas, e a gente vai fazer o possível para tentar responder algumas delas, então. Isso. Agradeço ao pastor Clayton porque topou essa parada, esse grande desafio de responder algumas perguntas. E relembrando que essas perguntas são fruto dos envios que nós recebemos nessas últimas semanas via a nossa plataforma, onde nós estamos oferecendo o nosso curso. Também recebemos pelas nossas mídias sociais, pelo Instagram, pelo Facebook. Então, essas perguntas aqui, pastor Clayton, são fruto da dedicação das pessoas em cima desse curso, dessa temática nas Escrituras, e o interesse do povo em saber um pouquinho mais. E fica o desafio para que você possa cursar essa oportunidade que nós estamos oferecendo, o nosso curso de doutrinas bíblicas básicas. Pode entrar na nossa plataforma, totalmente gratuita, e se você tiver interesse em saber um pouquinho mais, você pode colocar nos comentários alguma pergunta, nós vamos te ajudar. Bom, vamos começar as nossas perguntas aqui, separada por alguns tópicos. O nosso primeiro tema dentro de doutrinas bíblicas vai ser sobre a palavra de Deus, a Bíblia. E a primeira pergunta que nós temos aqui, enviada por um daqueles que estão participando do curso, é em relação a 2 textos, pastor. O texto de Marcos 16, 9 a 20 e o texto de 1 João 5, 7 a 8. Que nós sabemos que não há nenhuma heresia nesses textos, eles concordam com a história da teologia bíblica em geral. No entanto, muitos outros textos e escritores antigos também concordam. Como lidar pastoralmente com passagens como estas, que estão traduzidas dos textos receptos em várias outras traduções bíblicas, mas que não se encontram nos manuscritos mais antigos, os quais estão servindo de base para as várias traduções atuais. Como lidar com isso, pastor?
Para começar, a perguntinha bem simples, né? Bem bem básica. simples. Muito bem. É um desafio responder uma primeira pergunta sobre Bíblia, texto de Marcos 16, né, que é um texto difícil de entender. 1 João 5, já vou comentar sobre ele. Heresia, teologia bíblica, textos receptos, traduções bíblicas, manuscritos antigos, né? Ele colocou quase toda a bibliologia numa pergunta só aqui, né? Talvez resumindo a ideia dessa pergunta, e como nós temos muitas pessoas talvez mais leigas no assunto, eu sei que tem vários pastores, gente aí que tem estudado teologia, que fizeram o curso, mas pessoas leigas também, talvez a pergunta de uma forma bem direta seja assim: o que é que eu faço com aqueles textos nas nossas Bíblias que estão entre colchetes? Às vezes a gente está lendo o texto bíblico e aparece um colchete, né? E aí, às vezes, até uma nota de rodapé dizendo, olha, isso não está nos melhores manuscritos, né? E aí a pergunta que fica para a gente, o que é que eu faço com esses textos? Eu posso utilizar esses textos? Esses textos são confiáveis? Eles são palavra de Deus ou não são? Essa é a questão que está por trás dessa pergunta que foi feita aí. Existe uma área do estudo da teologia, que é a exegese, que se preocupa com o estudo dos textos originais. Na exegese, dentro da exegese, existe uma sub-área que é a crítica textual, que se ocupa justamente não na tradução em si, mas em buscar os textos mais antigos, os manuscritos. Nós temos no Novo Testamento mais de 5.000 manuscritos gregos, então é muito material, e obviamente que esses manuscritos, nem em todos os lugares eles vão concordar 100% uns com os outros. Nós temos que ter ideia que os manuscritos mais antigos eles foram escritos em época de perseguição. Então, primeiro que você não ia numa copiadora para fazer a sua cópia do manuscrito, você escrevia à mão, e era em época de perseguição, a igreja estava sendo perseguida. Então, muitos dos manuscritos são feitos em épocas onde não se podia ter um cuidado maior com isso. Com isso, acabaram entrando aqui e ali pequenas variantes. A gente chama de variantes essas pequenas diferenças aí. E o que acontece é que essa ciência chamada crítica textual, ela se ocupa com esses manuscritos e verificar assim, bom, tem uma frase aqui que está dessa forma, em 2.500 manuscritos está assim, mas em 50 deles tem uma palavrinha a mais. Nuns está Senhor Jesus Cristo e na outra só está Senhor Jesus. Então, qual é o manuscrito certo e qual é o que não está correto dentro disso, né? A primeira informação que eu queria dar sobre isso é que não temos nenhuma doutrina bíblica que se fundamente em uma dessas passagens onde tenha alguma variante. Ou mesmo em que seja alguma a doutrina que uma dessas passagens mencione, mas ela não está fundamentada exclusivamente nesse texto. E aí deixa eu dar o exemplo que o autor da pergunta fez aqui, que é 1 João 5. Não vamos poder analisar as duas, então eu quero olhar 1 João capítulo 5, versos 7 e 8, onde diz assim: pois há três que dão testemunho, abre colchetes, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. E três são os que dão testemunho, testificam na terra, fecha colchetes, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Qual que é a compreensão aqui? O que está entre colchetes ali, que quem dá testemunho, abre colchetes, no céu, Pai, a Palavra, o Espírito, né? E aí diz que na terra, outros três, isso não está nos manuscritos mais antigos. Antes se não me engano, do ano 400, não existe nenhum manuscrito que consta essa parte aí. Seria apenas, pois há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Aí vai ter pessoas que vão dizer assim, tá vendo? Tiraram parte do texto bíblico, onde é que fica a doutrina da Trindade agora, se estão tirando a nossa base para isso? Bom, se eu dependesse para doutrina da Trindade exclusivamente desse texto, eu ficaria muito preocupado. Mas nós temos dezenas de outros textos que nos ajudam a entender sobre isso. Então, e outra coisa interessante, possivelmente essa parte que está entre colchetes, que inclusive as versões mais recentes nem mencionam, possivelmente isso tenha sido uma anotação de margem que alguém colocou. Por que a partir do ano 400? Porque nessa época em que os teólogos da época estavam justamente discutindo a doutrina da Trindade.
E aí o cara vai para esse texto aqui e diz, tem 3 que dão testemunho. Pois é, a gente está discutindo sobre Trindade, então também o Pai, o Filho e o Espírito, então no céu são esses 3, e aqui na terra outros 3. Né? Então, possivelmente isso tenha sido uma anotação de margem que alguém depois disse, bom, isso faz parte, não faz parte, na dúvida ele copiou junto na sequência. Né? Mas, de fato, esse texto não está nos manuscritos mais antigos. Né? A pergunta da pessoa aqui também é a seguinte, como é que eu trato pastoralmente esses textos? Né? A pergunta é, posso pregar sobre eles ou não? Né? Eu diria assim, se eu quiser pregar sobre Trindade, eu não vou pegar esse texto. Eu vou pegar Mateus 28, 19, eu vou pegar tantos outros textos que tratam da Trindade e não fundamentaria a minha doutrina em cima de um texto desse. Embora essa, vamos dizer assim, essa inserção que está aqui, ela em nada vai contra o restante da teologia bíblica. Então está tranquilo, mas eu não basearia uma mensagem, uma pregação, ou mesmo a defesa dessa doutrina somente a partir dessa pergunta. Acho que é mais ou menos por aí. Isso, muito obrigado, pastor. Deu para entender, então, não contrapõe, não nega nada das Escrituras, vem até a cooperar, por isso está ali descrito. Muito obrigado. Vamos para a seguinte pergunta que um dos nossos amigos, dos nossos alunos enviou, que é o seguinte: o anjo do Senhor do Antigo Testamento pode ser uma referência a Jesus Cristo? Aqueles que fazem essa atribuição a fazem de forma total ou arbitrária? E aí, pastor? Pergunta bem interessante. Quando a gente estuda as doutrinas bíblicas, o primeiro tema, como eu comentei antes, é sobre a Bíblia, sobre as Escrituras. Né? Tecnicamente, a gente chama isso de bibliologia. Dentro da bibliologia, um dos temas é a revelação de Deus. A pergunta é como Deus se revelou. E aí a gente vai ver que tem várias formas, né? Anjos, milagres, visões, teofanias, né? Você pega lá Moisés com a sarça ardente, isso é uma teofania. Então são várias situações em que Deus se revela. E uma das formas de Deus se revelar também é através de anjos. Lembra quando Maria está para receber aquela notícia de que ela seria a mãe do Messias? Quem vem dar essa notícia é um anjo. Né? Então Deus usa anjos também para revelar as suas verdades também. A questão é que, especialmente no Antigo Testamento, nós temos algumas expressões onde aparece a seguinte formulação: o anjo do Senhor. Enquanto normalmente vai aparecer um anjo do Senhor, ou um anjo, e nós sabemos, né, isso é regra gramatical que serve também no português, né? Quando nós temos um artigo indefinido, uma, pode ser qualquer. Né? Quando eu digo o anjo, a pessoa, estou me referindo a alguma delas em específico. E aí a pergunta que alguns teólogos fazem, estudiosos, é por que em alguns textos aparece essa forma definida, o anjo. A palavra anjo vem do grego angelos, que é mensageiro, um enviado para uma missão. Né? De forma genérica, pode servir, mas quando diz o anjo do Senhor, de forma bem específica, por que se utiliza isso? Né? Por exemplo, eu tenho uma passagem anotada aqui, quando ali Abraão, né, tem o primeiro filho, Ismael, Agar, e aí ele manda Agar embora. Tem o texto em Gênesis 21, 17, que diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino de onde está. Por que ali diz o anjo, de forma definida, específica? Então, o que alguns teólogos vão colocar, e penso que tem um bom grau de razoabilidade nisso, é que seja algo diferenciado. Não é um anjo qualquer, um anjo especial, um enviado especial, um mensageiro especial. E aí, dentro das diversas formas de revelação, que alguns vão dizer, não, esse anjo especial seria, então, o próprio Filho de Deus. Né? Alguns vão associar, por exemplo, em Daniel capítulo 3, quando fala daquele quarto ser que apareceu dentro da fornalha de fogo ardente. Né? Inclusive, Nabucodonosor olha e diz, não jogamos 3, e eu vejo 4, e o quarto tem o aspecto de um filho dos deuses. Né? Então, alguns vão dizer que essa manifestação seja para o Filho de Deus. Eu acho que é difícil nós
fecharmos questão arbitrária e dizer assim, é isso e ponto final, né? Vai ter gente que vai concordar, que não vai concordar, mas eu acho que tem boas chances de, pelo menos é algo diferenciado. Não é um anjo qualquer, tanto que o artigo está definido. Isso. Muito obrigado, pastor. É interessante que os tradutores foram fiéis em nos passar esses detalhes, e como é importante saber de português para ler a Bíblia também, né? Exato, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, vamos passar para um segundo tópico agora, um segundo tema dentro de doutrinas bíblicas básicas, que é agora a doutrina de Deus, né? Teologia própria, que a gente chama dentro da teologia sistemática. E nós temos aqui duas perguntas também sobre a pessoa de Deus. Bom, qualquer tema que a gente vai estudar, qualquer livro que a gente pega que está explanando sobre algum assunto, geralmente começa com as definições, né? Então, pensando na questão de Deus dentro da teologia própria, pastor, nós poderíamos definir Deus? É possível dizer quem Deus é? Bem complicado fazer isso, né? Acho que primeiro esse esclarecimento desse segundo grande tema dentro da teologia, porque tudo que a gente discute é teologia. Teologia é o estudo sobre teos, que é Deus, né? Mas aí quando eu estou estudando sobre a própria pessoa de Deus, né? Então eles tiveram que colocar uma palavra junto, né, teologia própria, para dizer, olha, porque em bibliologia eu também estou estudando teologia, em antropologia eu também estou estudando teologia, né? Mas agora estou estudando teologia própria. Definir Deus, será que é possível? Eu tenho, ou teria grande dificuldade de fazê-lo, e quando você usa ou estuda tanto a história da teologia, antes disso, inclusive, história da filosofia, é muito interessante você olhar alguns grandes filósofos de épocas antigas. Platão tentou definir Deus, né? Os grandes filósofos tentaram fazer isso, mas é bastante complicado, por duas questões que eu gostaria de ressaltar aqui. Primeiro, porque um dos atributos de Deus é a infinidade. Bom, se Deus é infinito, é muito além daquilo que a gente consegue imaginar, como é que eu vou fazer uma definição de Deus? Se eu chegar e dizer assim, é isso aqui, bom, mas ele é maior do que isso, porque ele é infinito, né? Então, esse é o nosso primeiro grande problema. A própria ideia de definir, tecnicamente, ela tem essa ideia de colocar limites, daqui até aqui, né? Mas eu não consigo fazer isso com Deus porque ele não tem limites, né? A segunda questão é a singularidade de Deus. Com o que eu vou comparar Deus, né? O próprio Isaías, no capítulo 40, uma pergunta que Deus coloca aqui no texto é: a quem, pois, me comparareis? Parece que tem uma pergunta de provocação, assim, né? Você pode me comparar com alguma coisa? Não, não tem como, né? Então, como nós definirmos alguém com o que nós não podemos definir, né? Dá um exemplo bem simples aqui. O que é uma caixa, né? Aproveitar, eu imagino que os nossos as pessoas que estão nos acompanhando conseguem ver aqui. Aqui nós temos uma caixa. O que é uma caixa, né? Algo que tem 3, 4 lados, né? Uma plataforma, pode ser de um material tal, aquilo. Se eu pegar uma outra caixa, ela pode ser diferente dessa aqui, mas eu posso dizer, é uma caixa. Por quê? Porque ela é parecida com aquela. Ela tem lados, ela tem um material, ela tem uma plataforma, ela tem um tamanho. Com Deus não dá para fazer isso. Com quem eu vou comparar Deus? Então, fazer uma definição de Deus que é infinito e que é totalmente singular, na minha percepção, é totalmente impossível. E Deus sempre vai ser maior do que a nossa capacidade de tentar dar uma definição sobre Ele. Mesmo a soma dos atributos de Deus não vai resolver o problema. Porque alguém poderia dizer assim, mas então eu não consigo definir, mas eu consigo circunscrever ele e dar pequenas definições. Ele é eterno, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é bondoso, ele é amoroso, ele é onisciente. E aí eu vou dando as várias descrições, então se eu somar todas essas descrições, eu tenho uma definição de Deus? Ainda não. Porque mesmo a soma das nossas percepções sobre Deus, ou até das coisas que são reveladas nas Escrituras, Deus ainda é maior do que isso, né? Então, talvez a melhor definição ainda seja Deus é Deus, né? Ou nas palavras
que ele mesmo diz para Moisés: eu sou o que sou, né? E até ali tem uma questão de tradução ainda, porque no hebraico nós não temos o tempo presente. Ali a melhor tradução seria: eu serei o que serei. Bom, se eu serei o que serei, ele está dizendo assim: eu posso ser aquilo que eu quiser ser. Você não, porque Moisés queria me dar um nome para quando eu chegar lá no Egito eu vou dizer assim: essa pessoa que é isso, que tem essa definição me mandou. Deus disse: eu posso ser aquilo que eu quiser ser. Eu posso ser um trovão no Monte Sinai. Eu posso ser um cício suave como lá com Elias. Eu posso ser o que eu quiser ser. Em outras palavras, acho que não dá para definir. Podemos descrevê-lo, mas definir e dizer em essência o que Deus é ultrapassa a nossa capacidade. Ok. Muito obrigado, pastor. E o senhor mencionou sobre os atributos de Deus, né? Nós temos uma pergunta em cima disso. A quarta pergunta é em relação à onipresença do Senhor, que é o seguinte: onipresença significa que Deus está presente em todas as partes com o mesmo propósito? E aí? Boa pergunta, né? Bom, primeiro, qual é a ideia de onipresença, né? Nós temos pelo menos 3 atributos que têm esse prefixo oni, né? Onipresença, onipotência e onisciência. E a ideia é que nessas áreas justamente Deus pode tudo, conhece tudo e está em tudo, né? Essa ideia, vamos dizer assim, a etimologia dessas 3 palavras aí. Então, em forma simples, né, pela etimologia da palavra, sim, ele está presente em todos os lugares. Mas a pergunta é muito interessante. Ele está presente da mesma forma e com o mesmo propósito em todos os lugares? Dá um exemplo bem simples. Lá na minha igreja, no culto, no domingo à noite, e no mesmo horário, num local de promiscuidade. Desculpa a expressão, numa zona de prostituição. Deus está presente nos 2 lugares da mesma forma? Ou será que não? Né? E aí, como a definição de onipresença é sim, Deus está presente em todos os lugares, o que os teólogos vão justamente ter como uma saída ali é justamente dizer assim: ele está presente em todos os lugares, mas não com a mesma finalidade. Enquanto no culto na igreja ele vai estar ali para consolar, para confortar, para ter comunhão com aqueles que estão adorando, talvez nesse mesmo momento, num local de pecado, ele está com o propósito de condenação, né? Então, a finalidade da presença dele em diferentes lugares é diferente, né? Uma das coisas que a gente precisa entender dentro disso também é que a posse de um atributo de Deus não necessariamente o obriga a exercê-lo em todas as situações. Tá? Por exemplo, ele precisa estar em todos os lugares, ou ele pode estar em todos os lugares. Trazendo isso para o outro atributo, da onipotência. O fato de que Deus pode fazer todas as coisas, significa que ele tem que fazer todas as coisas. Será que Deus pode destruir o mundo? Eu acho que ele pode. Então ele tem que destruir para me provar que ele precisa, que ele pode fazer isso? Não necessariamente, né? E nesse sentido a gente às vezes quer colocar Deus dentro de uma caixinha, né? Se ele então ele tem que fazer. Se ele é onisciente, então ele tem que conhecer todas as coisas. Aí vem Jesus e diz assim, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o homem, nem o filho do homem. Tá, mas ele não é Deus, ele não tem que saber isso? Ele pode dar o direito de dizer, eu não quero saber. Né? Então, esse onipotência, onisciência, onipresença, Deus pode todas as coisas, mas não significa que o ser humano pode obrigá-lo a exercer tudo isso. Acho que essa é uma reflexão interessante que precisa ser colocada. Certo, pastor, muito obrigado. Realmente são perguntas que mexem um pouquinho com a gente, mas eu creio que essas respostas estão esclarecendo muito aqueles irmãos que nos enviaram essas perguntas. Gostaria de aproveitar esse momento, aqueles que estão nos acompanhando, agradecemos de todo o coração, você que entrou no decorrer dessa live, é uma honra ter você conosco, para nós é uma alegria poder partilhar de conhecimento da palavra de Deus com você. Como disse no início, essa live é fruto de uma oferta de um curso de capacitação que a gente fez
a comunidade em geral. Oferecemos totalmente gratuito esse curso. Você pode acessar a nossa página fbponline.edu.br e ali conhecer os nossos demais cursos. Também gostaria de aproveitar para convidá-los a acessarem a página batistapioneira.edu.br. Ali nós temos todas as informações que você precisa a respeito da grade de nossos cursos. Gostaria de mencionar 2 de nossos cursos presenciais. O Bacharelado em Teologia Presencial, curso de 4 anos, um curso excelente. Sou fruto desse curso também, fui edificado durante o período que estive aqui nessa casa cursando teologia. E temos também o curso que nós chamamos de Projeto Wake Up, um projeto que vai impulsionar a galera jovem a viver o propósito de Deus para a sua vida, para ser a resposta de Deus nessa geração. Esse curso é um curso de 6 meses e todo ano nós abrimos uma turma no primeiro semestre. Se os amados desejarem qualquer informação, podem comentar aqui nessa live mesmo ou em nossas páginas, que nós vamos estar disponíveis para tirar toda e qualquer dúvida, para poder te ajudar a cumprir a vocação de Deus para a sua vida. Pois aqui nessa casa nós levamos a vocação muito a sério. Aqui nós estaremos ensinando da palavra de Deus e te impulsionando a cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Também aproveito esse momento para te desafiar. Se você está gostando desse momento onde o pastor Clayton está respondendo algumas perguntas, você pode fazer parte da próxima live. Nós teremos uma segunda live abordando a segunda parte das temáticas dentro de doutrinas bíblicas e todos estão convidados a enviarem as suas perguntas. Podem enviar qualquer pergunta. Vamos ver quais vão poder ser respondidas, né? Podem enviar pelo Instagram, pelo Facebook, podem enviar por e-mail ou também aqueles que estão cursando o nosso curso de capacitação ministerial podem enviar por meio do nosso portal. Então, todos estão convidados e com certeza vai ser uma alegria ter a sua cooperação. Também gostaria de compartilhar com os amados uma novidade. Nós estamos trabalhando, nos dedicando como faculdade para que no próximo ano, 2021, nós possamos oferecer algo que com certeza vai enriquecer muito os irmãos e as igrejas à nossa volta. Estamos trabalhando para o mais breve possível poder oferecer oficialmente o nosso bacharelado EAD. Olha só que maravilha você poder cursar teologia com excelência na sua cidade, no seu ritmo, se dedicando aos estudos na sua casa, na sua igreja. Logo, logo, espero no Senhor poder ter a alegria de compartilhar isso oficialmente. Ore por isso também, meus queridos, pois há todo um trajeto a ser percorrido para que a faculdade consiga esse direito, mas cremos que vai acrescentar muito aos irmãos. Vamos seguir as nossas perguntas aqui, pastor Clayton, e vamos agora para uma terceira temática. Vamos ver agora algumas perguntas aqui sobre criação. Nós sabemos que Deus criou tudo que existe. E por Deus ser criador, poderíamos afirmar que Deus criou o mal também? Ai. Essa é uma perguntinha que já fazem talvez alguns 1000 anos que está circulando por aí e é muito difícil achar uma resposta final sobre isso. Acho que a primeira percepção é, Deus é o criador de todas as coisas. Logo, se Ele criou todas as coisas, então tudo que existe deve ter sido criado por Deus. Não existe no universo um outro ser igual a Deus que possa criar alguma coisa, quanto mais nessa magnitude como o mal, nessa grandeza do mal. Então, por um lado, Deus criou todas as coisas, tudo que existe deve ter sido criado por Ele. Mas quando a gente analisa do outro lado, nós vamos ver que um dos atributos de Deus é a sua santidade. Como é que juntar o atributo da santidade de Deus, da justiça de Deus, com a percepção de que Ele tenha criado o mal? Quando nós lemos no livro de Gênesis o relato da criação, nós vamos ver que a cada etapa da criação Deus foi dizendo, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e quando Ele terminou tudo, o texto ainda vai dizer, e viu Deus que era muito bom. Então, como é que Ele teria criado algo
criado o mal, e depois disso ainda dizer, e tudo que foi criado foi muito bom. Então, nós temos, de fato, um problema enorme, né? Inclusive, na teologia há uma área, né, que se destina a isso, que chama o problema do mal, né? Essa questão da origem do pecado, origem do mal, como tudo isso começou. De forma bem objetiva, e aqui a gente não tem tempo para debater isso de forma muito aprofundada, o que nós poderíamos dizer é o seguinte: Deus, na sua criação, criando todas as coisas, percebendo que tudo que Ele criou é bom, no máximo o que a gente pode dizer é que Deus criou a possibilidade do mal existir. Porque se dentro da criação de Deus não houvesse essa possibilidade, isso também não existiria, né? Quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 2, vai dizer assim: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o texto não está dizendo que Deus criou o mal, mas ele está dizendo que naquela prova que foi colocado para os primeiros seres humanos ali, estava a possibilidade, se eles escolhessem da forma errada, o mal ali iria então não vou dizer se materializar, mas iria passar a existir a partir da escolha que o ser humano fez. Então Deus é bom, Deus é justo, Deus é santo, e Ele criou todas as coisas boas. Mas o mal existe porque na permissão divina existe a possibilidade por causa da escolha que o ser humano fez. E aí, obviamente, que teríamos que analisar também toda a questão da escolha que antes disso, entre os anjos, né, alguns dos anjos escolheram também, né, então tem toda essa questão também. Mas eu não poderíamos dizer, seria contra a natureza de Deus dizer que Ele criou o mal, porque Ele é bom, justo e santo, e tudo que Ele fez é bom. Mas não dá para dizer que Ele não sabia de nada disso, porque sem a permissão dEle, nada do que existe pode vir a ser também. Opa, muito obrigado. Algumas perguntas difíceis, né? Bem difíceis, mas glória a Deus que o pastor Clayton está conseguindo esclarecer aos nossos telespectadores aí. Nós temos uma seguinte pergunta que fala a respeito de uma criatura de Deus. Deus, como um criador, criou tudo que existe, tudo que há, tanto as coisas visíveis, físicas, e as coisas espirituais. Nós temos aqui uma pergunta em relação à criatura chamada Satanás, pastor. Satanás, ele precisa da aprovação de Deus para agir. O curso trazia esse conteúdo. Mas em cima dessa afirmação, sendo assim, no decorrer de todas as histórias descritas na Bíblia, Deus o autorizou a entrar em pessoas e as fazer doentes, instigar guerras para que houvessem mortes de muitos. Tudo isso com a autorização de Deus? Será que Deus permitiu tudo isso? Boa pergunta. E quando eu dei uma olhada na pergunta, eu inclusive fui dar uma olhada no curso para ver o que tinha escrito ali especificamente, e de fato está dessa forma que ele precisa da permissão de Deus para agir ou fazer alguma coisa, e isso está baseado um pouco em cima do texto de Jó. Nós conhecemos a história de Jó, onde inclusive há aquele diálogo entre Deus e Satanás, e é muito interessante o pano de fundo ali, porque parece que Satanás está ali junto com os outros anjos, junto com todo mundo, né, e vai conversar com Deus também, né? Então, até alguns tentam colocar como uma espécie de parábola, outros texto literal, não vamos entrar nessa discussão, mas ali sim, para tocar na vida de Jó, Satanás precisa da autorização para poder fazer isso, né? E é interessante que naquele texto Deus, inclusive, diz, pode tocar, né, no corpo dele, nas coisas dele, mas não vai tocar na vida, ou seja, não vai tirar a vida de Jó. Então, a partir disso foi construída aquela expressão, né, que Satanás precisa da aprovação de Deus para poder agir. A pergunta que é feita é, então, todas as coisas que acontecem, o que Satanás faz,
ele precisa pedir autorização? Eu imagino que não é aquela coisa assim, eu quero dar uma mexida no Natan aqui, deixo lá pedir autorização, né? Uma autorização por escrito se eu posso ou não, né? Ali nesse texto de Jó é uma situação, eu creio que específica, né? Mas mostra que Satanás não pode fazer nada além daquilo que é permissão divina. Se Deus não quisesse, se Deus não deixasse, ele não poderia fazer aquilo com Jó. Nada do que é feito foge do controle de Deus. Eu acho que é essa questão que está por trás aqui. Não significa que a cada coisa, né, que Satanás pensa, planeja e quer fazer, que ele vai lá, né, bater na porta de Deus e dizer assim, olha, eu vim aqui ver se eu posso fazer tal coisa. Eu acho que não é nisso, até porque o mundo espiritual é totalmente além daquilo que a gente consegue imaginar e compreender. Mas Satanás é um ser limitado. Às vezes as pessoas concebem Satanás como um ser na mesma proporção de Deus, na mesma grandeza de Deus. Não é. Ele é um ser limitado. Aqueles atributos que nós vimos antes, onipotência, onisciência, onipresença, Satanás não tem essas coisas. Porque se ele as tivesse, nós teríamos um outro ser da mesma grandeza que Deus. E Deus é único, não existe outro da mesma grandeza dele. Então, nesse sentido, sim, ele só pode fazer algo que Deus permita. Não significa que toda hora Deus tem que estar dando uma autorização, né? Mas aquilo que foge daquilo que é a natureza de Satanás, ele não pode fazer. Ok. Vamos para um próximo tópico do nosso curso aqui, que é a temática sobre o ser humano e o pecado. Nós vamos unir aqui duas unidades de nosso curso, né? E essa pergunta eu vou unir a uma outra pergunta que foi feita também aqui, pastor. A pergunta é o seguinte: o que significa termos sido criados à imagem e semelhança de Deus? E uma pergunta que eu vou unir, que é uma pergunta seguinte: depois do pecado, nós somos imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus, ou perdemos essa imagem e semelhança depois do pecado? Muito boa. Essa pergunta sobre a imagem de Deus nas nossas vidas é bem interessante. E eu creio que há uma compreensão um pouco complicada, às vezes, sobre isso. Na nossa cosmovisão cristã, no nosso imaginário cristão, o que nós muitas vezes concebemos, né? A gente olha para as nossas características, projeta elas para Deus, envelhece elas um pouquinho e imagina Deus dessa forma. Ou seja, como é que Deus é? É um homem bem velhinho, de barba branca, né? E que tem essa mesma feição, as mesmas características que nós temos. A imagem de Deus no ser humano não tem muito a ver com a estrutura física. Até porque em João 4:24 nós lemos que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Bom, se ele é espírito, então ele não tem um corpo físico. Exatamente, ele não tem corpo físico. Então, quando você imagina assim, Deus, então, ele tem a imagem, né, de Deus em nós, é porque Deus tem... Inclusive, a Bíblia fala sobre, né, os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor, a mão do Senhor, e a gente começa a imaginar um Deus com corpo físico. Ele é espírito, ele não tem essas ideias que foram colocadas, né, dos olhos do Senhor, da mão do Senhor, dos ouvidos do Senhor. A gente chama isso na teologia de antropomorfismos. Formas humanas atribuídas para Deus, não que Deus as tenha ou que ele precise, mas nós precisamos disso para entender algumas coisas sobre Deus. Como é que eu vou entender que Deus enxerga em todos os lugares? Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Como é que eu sei que Deus está ouvindo a oração de todo mundo no mundo inteiro? Os ouvidos do Senhor estão atentos, né, à oração que se fizer nesse lugar. Então, não imagine que a nossa imagem com Deus tem a ver com questão física. Henry Clarice Thyssen, no livro Palestras em Teologia Sistemática, ele concebe a imagem de Deus no homem como sendo não física, mas mental, moral e social. O que tem a ver isso? Não física. Se fosse física, desculpe a brincadeira agora, até o macaco seria a imagem de Deus, porque ele tem olhos, tem ouvidos, tem mãos, tem braços, tem pernas, mas os animais não são colocados como a imagem de Deus, somente o ser humano. Então, o que nos diferencia do restante
de toda a natureza criada, que só o ser humano tem, porque só do ser humano se diz que ele tem a imagem de Deus em si. E aí vem essa questão mental, moral e social, ou seja, mental, capacidade de refletir, pensar, decidir, fazer escolhas. Moral, a capacidade de discernimento entre bem e mal, certo e errado. Nós conseguimos fazer isso, um animal não consegue. Ele até pode, por instinto, agir ou reagir, mas ele faz por medo, não por decisão de saber isso é certo, isso é correto. Né? E a questão social, nós, por mais que animais também possam se relacionar, possam ter alguma sociabilidade, mas a forma humana de sociabilidade é totalmente diferente de se relacionar. E isso nós herdamos de Deus. Né? Então, essa imagem de Deus em nós, ela tem a ver com essas questões. A pergunta que você acoplou aqui é a questão, tá, e depois da queda? Né? Se nós fomos criados com a imagem de Deus, mas o ser humano agora caiu, entrou em pecado, ele continua com a imagem de Deus ou ele perdeu a imagem de Deus após a queda? É uma pergunta muito interessante e que vale a pena a gente refletir. Na minha percepção, a imagem não se perde. A imagem ela pode se corromper, ela pode ofuscar, mas ela não se perde. E a prova para isso, eu diria em Gênesis 9, 6, deixe apenas abrir aqui o texto, Gênesis capítulo 9, verso 6, ali perto ou logo após o dilúvio, nós vamos ter a seguinte expressão, só um pouquinho que eu estou em Êxodo, é melhor ler Gênesis, né? Gênesis 9, capítulo 6, e está falando que o ser humano não deve tirar a vida de outro ser humano. E olha a razão que nos dá por que não deve fazer isso. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Por quê? Porque a imagem de Deus foi o homem criado. Qual a razão que um ser humano não deve tirar a vida do outro? Porque ele foi criado à imagem de Deus. Mas ele já não perdeu, então posso matar ele? Não. O texto está dizendo, a regra continua valendo, porque ele continua sendo alguém feito à imagem de Deus. É claro que essa imagem precisa ser restaurada posteriormente, quando nós somos feitos à imagem de Cristo. 2 Coríntios 3,18 vai falar que agora em Cristo nós somos transformados segundo a sua imagem, de glória em glória vamos sendo transformados, né? Mas não perdemos a imagem, embora ela fique sim prejudicada, ofuscada, corrompida por causa do pecado. Nós fomos criados para vivermos e sermos sem pecado. Mas o pecado, então, de alguma forma, altera. Mas não perdemos a imagem de Deus em nós. Certo, pastor. Nessa resposta, o senhor mencionou sobre corpo, sobre espírito. E a nossa pergunta seguinte tem um pouquinho a ver sobre isso. Nós sabemos que Deus é espírito, mas o ser humano não. Ele tem algumas coisas a mais, né? Tem corpo. E dentro da teologia nós temos 3 posições aqui diferentes em relação à composição do homem. Então a pergunta que nós recebemos é o seguinte: o que a Bíblia fala sobre tricotomia, dicotomia e monismo? E se o senhor puder explicar um pouquinho melhor, que assunto estranho é esse aqui? Exatamente. Isso é da culinária, de que áreas são esses nomes aí, tricotomia, dicotomia e monismo, né? Aqui nós entramos numa área já do ser humano, da constituição do ser humano, e a pergunta é quantas partes nós temos. E você fez uma observação interessante, Deus é espírito. Até poderíamos dizer assim, Deus é de composição simples. Ele é só espírito. Nós já somos mais complexos do que Deus, porque além do espírito temos também uma parte material, uma parte física. E aí, os teólogos muito criativos, eles conseguem criar as teorias, e nós temos 3 teorias que normalmente são colocadas. Talvez a tricotomia, ou tricotomista, é a teoria mais difundida, né? Que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Né? Pega, por exemplo, textos lá, 1 Tessalonicenses, né? 5:23, que diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse texto menciona, são 3 partes
Ponto final, somos feitos de três elementos. O corpo, a parte física, e duas partes imateriais, que é o espírito e a alma, né? Os dicotomistas vão dizer não, existem apenas duas partes. Existe uma parte física, que é a parte palpável, que nós podemos ver e podemos tocar, e a parte imaterial, que é às vezes chamado de corpo, às vezes chamado de alma, né? Inclusive eles vão perguntar assim, o que é que vai para o céu? É o espírito, que Deus o deu e volta para Deus, ou é a alma que volta para Deus, ou são os dois que voltam para Deus, ou é uma coisa só chamada de nomes diferentes, né? Inclusive uma coisa interessante é, se eu começar a dividir em partes, né? Nós vamos pegar um texto de Jesus que diz que é para amar a Deus com todo o coração, alma, forças e entendimento. Opa, então já são 4 partes. Né? Então, não são mais nem 3, ou seja, se eu quiser, né, coração, mente, alma, espírito, corpo, eu vou ter 5, 6, 7 partes. Então, eu creio que não dá para entrar numa divisão tão grande assim. E aí, para ajudar um pouco mais, se já estava difícil decidir entre 3 partes ou 2, tem uma turma, isso é agora algo mais recente, que coloca que o ser humano é uma unidade radical. Essa questão de corpo, alma, espírito, ou parte material e imaterial, na verdade, são formas de debater sobre isso, mas no fim das contas, nós somos uma unidade radical. Nós não existimos de forma isolada, não dá para dizer assim, deixa eu botar o corpo desse lado e a alma desse lado, nenhum dos dois sobrevive. Né? Nós somos uma unidade radical. Inclusive, a pergunta que os monistas vão colocar é: quem é que peca? É o corpo? Ou é o lado imaterial? Ou é tudo junto? Quem é que é salvo? É o corpo que é salvo ou é a alma que salva? Né? A ideia é que nós somos salvos como todos. Por que nós precisamos ressuscitar lá na frente? Né? Senão a alma já poderia ter ido para o céu e o corpo fica aqui, não precisa mais para nada. Por que nós precisamos ressuscitar, ter um corpo transformado e aí sim irmos para o céu? Né? Então são essas 3 diferentes posições. Eu não vou tomar uma posição aqui, dizer essa está certa, aquela está errado, é assim ou é assado, mas para a gente ter em mente que existem diferentes formas de olhar e cada uma, obviamente, vai ter as suas implicações também. Certo, certo. É meio perigoso tomar alguma posição dessas, né? Sempre tem alguém que defende e alguém que é contra, né? A nossa última pergunta, pastor, ainda dentro dessa unidade, é por causa do pecado que foi mencionado antes, o ser humano perdeu o livre-arbítrio? E aí, pastor? Essa pergunta é bem complicada, né? Primeiro que a expressão livre-arbítrio, como ela é discutida na teologia, dessa forma ela nem sequer é mencionada na Bíblia. A gente faz toda uma discussão sobre isso e dessa forma ela nem aparece. Mas essa questão da liberdade de escolha, do direito de escolha, o ser humano tem a possibilidade de fazer uma escolha ou não. Tínhamos isso antes da queda ou não? Eu acho que sim, porque o próprio Deus, no texto que eu li agora há pouco, né, quando ele coloca ali aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, né, se você fizer essa escolha, vai ter essa consequência, se fizer aquela escolha, tem a outra consequência. E aí vem a queda, né, vem Gênesis 3, o pecado, vem a queda do ser humano, e a pergunta é se depois disso nós mantemos o livre-arbítrio ou não. Né? Como eu comentei antes, quando a gente falou sobre a imagem de Deus no ser humano, e eu creio que a imagem de Deus em nós tem muito a ver com essa ideia de livre-arbítrio. O ser humano que foi feito à imagem de Deus, ele tem algo que Deus tem, que é a liberdade de escolha, enquanto os animais podem até reagir ou fazer alguma coisa, mas eles não têm liberdade de escolha, assim como nós temos. Por quê? Porque nós somos criados à imagem de Deus. E antes a resposta foi, após a queda, não perdemos a imagem. Ela pode ter sido ofuscada, corrompida, mas ela não está perdida, e Gênesis 9, 6 dá essa ideia, argumentando por que não tirar a vida do outro? Porque ele é alguém feito à imagem de Deus e continua dessa forma. E uma coisa que para mim chama muito a atenção, e parece que o relato de Gênesis é proposital nisso,
Quando no capítulo 4, 3, nós temos o relato da queda, pecados, né? Pecou, agora foi expulso do jardim do Éden, tudo isso, e aí a conclusão poderia assim, tá vendo? Perdeu tudo, perdeu a imagem, perdeu até a liberdade de escolha, tudo isso. Quando chega logo no capítulo 4, nós temos o relato de Caim e Abel, né? E Caim, ambos oferecem ali um sacrifício para Deus, e quando Deus aceita de um, não aceita de outro, no versículo 7 de Gênesis 4, nós temos assim, Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Os seus desejos será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Em outras palavras, é mais ou menos assim, ô Caim, se você tivesse escolhido a coisa certa, você estaria que nem o Abel, né, teria sido aceito, pronto. Se escolheu a coisa errada, deu no que deu. Para mim chama muito atenção que é um capítulo depois da queda, não é lá, né, 10 livros depois, é logo no capítulo seguinte dizendo assim, você fez uma escolha e a sua escolha deu a consequência e chegou em tal resultado. Então, na minha percepção, o ser humano mantém o livre-arbítrio. É claro que esse arbítrio agora ofuscado, corrompido por causa do pecado. Nós não temos mais todas as condições como tínhamos antes, né? Mas eu penso que não perdemos o livre-arbítrio após a queda. Muito obrigado pela cooperação, nos ajudando com essas questões que os irmãos enviaram. E coloco um novo desafio a todos aqueles que estão nos assistindo. Podem enviar as suas perguntas dos temas seguintes. Se você deseja saber um pouquinho mais do nosso curso de doutrinas, acesse a nossa página fbponline.edu.br e ali você vai poder participar desse curso, o curso de doutrinas bíblicas básicas. Com certeza vai ser muito edificante para a sua vida. Está disponível de forma gratuita, temporariamente. Aproveite essa oferta. Também aproveito esse momento para comunicar novamente aos irmãos que nós temos, a partir dessa semana, até dia 31 deste mês, uma promoção rolando no nosso portal. Nós estaremos oferecendo outros 2 cursos de capacitação ministerial com 50% de desconto. O curso de liderança cristã e das parábolas de Jesus, que também foi composto pelo pastor Clayton. Quem sabe a gente possa fazer uma live de perguntas sobre as parábolas daqui a pouquinho mais. Então, os irmãos estão convidados para enviar as suas perguntas seguintes a esses temas dentro de doutrinas bíblicas e, em tempo oportuno, nós vamos oferecer outra live. Vamos ter essa oportunidade de poder esclarecer biblicamente algumas questões que estão no coração dos irmãos do povo de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, fique na paz, tenha uma ótima noite e até uma próxima. Muito obrigado por sua audiência.